mudança agora nos coeficientes de f, tá? dos lucros. Tá? Então, agora a gente vai introduzir uma perturbação em C, né? no vetor C, que é o vetor dos custos ou dos lucros, e tentar manter a mesma base. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Podemos usar uma pergunta aqui, ó. Se o lucro unitário da carteira for incrementado de D1 unidades, né? Então eu tenho isso aqui, ó. Está aqui a função objetivo, eu vou introduzir uma perturbação que eu vou chamar de D1 no custo C1. Tá? Para fazer essa análise, a gente vai usar agora essa equação aqui dos custos reduzidos. Tá? Lembram que lá na perturbação do Bzinho, a gente usou essa equação aqui, ó, essa equação aqui do valor das variáveis e viu a condição de viabilidade da solução ótima. Agora a gente vai olhar o custo reduzido e vai olhar a condição de otimalidade dessa base ótima. Tá? A gente sabe que esses coeficientes aqui, tá, dos custos reduzidos, eles precisam, para a base ser ótima, tá, eles precisam todos ser maiores ou iguais a zero para as variáveis não básicas. Tá? Então aqui as minhas variáveis não básicas são x2, x4 e x5. Para essas variáveis, eu preciso ter esses valores maiores ou iguais a zero, para que essa base continue sendo ótima. Tá? Se eu mexer nos lucros e um desses valores passar a ser negativo, significa que aquela solução minha não é ótima mais. Significa que se eu introduzir aquela variável na base, eu aumento o meu lucro. Tá? Em contrapartida, se todos os três continuarem a ser maiores ou iguais a zero, aquela base continua sendo ótima. Tá bom? Então, vamos lá. Introduzir o D1 aqui. Tá? Eu tenho os lucros originais, C2, C4 e C5. Tá? O C2 do estojo, né, que é 6. C4 e C5 são variáveis de folga, tem um custo lucro zero. Né? E o CB, tá? CB vão ser os lucros originais das minhas variáveis básicas. Tá? As minhas variáveis básicas são o x1, o x3 e o x6. Tá? Então, aqui vai aparecer, na verdade, trocado, né? O x3, tá aqui, ó, 15, x3, x1 e x6. Tá? A gente vai pegar na mesma ordem que aparece lá na tabela ótima. x3, x1 e x6. O do x1, a gente introduziu esse D1 aqui. Tá? Então, esse é o vetor CB. Os vetores coluna A2, A4 e A5, tá? A gente pega lá do modelo original, do modelo na forma padrão. Tá? Então, a coluna do x2 está aqui, a coluna do x4 está aqui e a coluna do x5 está aqui. Tá? É só olhar lá no modelo da forma padrão original e pegar aquelas colunas. Tá? Então a gente já tem C2, C4, C5. Tá? Então aqui a gente tem o CB, tá aqui o vetorzinho. Essas colunas A estão aqui. Tá? E o B inverso a gente conhece da solução ótima. Então é só aplicar essas três equações. Tá? O B inverso está lá. Então vamos lá. Vejam que esse fator aqui, ó, CB vezes B inverso, ele é comum para os três, tá vendo? CB vezes B inverso, CB vezes B inverso. Então a gente pode calcular, fazer essa multiplicação matricial aqui de uma vez, tá? E ter esse vetorzinho aqui, que vai ser comum para todas as três equações. Né? Então, olhando para o x2. Para o x2 eu tenho essa equação.
Então, fazendo essa multiplicação, eu tenho menos o C2 é 6. Esse CB vezes B inverso eu já calculei, está aqui. A2 eu tenho lá. Fazendo essas multiplicações, eu chego nisso aqui, ó. D1 sobre 2 maior ou igual a zero. Tá? Ou seja, D1 maior ou igual a zero. Tá certo? Vamos fazer aqui para o x4. Tá? Para o x4 a mesma coisa. Tá? C4 é zero. Aquele fatorzinho lá eu já fiz. Tá? Colocamos ele aqui. O A4 eu conheço, está aqui. Faço essa equação aqui. Né? Multiplico esses dois vetores aqui e eu vou ter isso aqui, ó, D1 menor ou igual a 3. Tá? Por último, eu tenho da variável não básica. Veja que a gente está fazendo só para as variáveis não básicas. Tá? Porque se a base não muda, as variáveis básicas sempre vão ter o custo reduzido zero. Tá bom? Então, para o x5, eu vou ter a mesma coisa e a gente chega aqui, ó, em D1 maior ou igual a menos 2. Então, eu tenho D1 maior ou igual a 0, D1 menor ou igual a 3 e D1 maior ou igual a menos 2. Se eu fizer a interseção desses três aqui, tá? Se eu construir uma linha, né, com esses valores e fizer a interseção deles, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. O D1 tem que variar entre 0 e 3. Tá? Para o D1 entre 0 e 3, eu satisfaço todas essas três condições, tá? E a minha base não vai mudar. Tá? A minha base não vai mudar porque os custos reduzidos dessas três variáveis não básicas vão continuar sendo maiores ou iguais a zero. Tá? Que é a condição que eu forcei aqui. Ou seja, o lucro da carteira, tá, pode ser incrementado em R$3, que a base não vai mudar. Tá? Pode ser incrementado em R$3 e não pode ser reduzido. Tá? Se o lucro da carteira diminuir, vai acontecer alguma coisa com a base. Tá? Ela vai ser alterada. Se o lucro da carteira aumentar em mais de R$3, eu também tenho uma mudança de base. Tá? Qual que é o lucro original da carteira? Está aqui, ó, 12. Né? Ou seja, para o lucro da carteira entre 12, não pode reduzir, entre 12 e 15, tá? Eu tenho a mesma base. Tá? Então, suponha que a carteira o lucro dela seja aumentado em 2. Tá? Então, se o lucro for aumentado em 2, o valor das variáveis que estão na base não vai mudar. Por que, que o valor não vai mudar? Olha só. O valor das variáveis básicas depende só dessa multiplicação B inversa vezes Bzinho. Se eu não estou mudando a base, o B inverso não vai mudar. Tá? E aqui eu não estou alterando o valor dos recursos, eu estou alterando só os lucros. Tá? Então Bzinho também não vai mudar. Tá? Então se a base não muda e Bzinho não muda, o valor dos XB também não vai mudar, vai continuar sendo o mesmo. Tá? O que vai mudar vai ser o valor total do lucro. Tá? Se eu tiver uma alteração em CB. Tá? Então, vamos lá. Então, a solução vai ser a mesma em termos do valor das variáveis, tá? E o meu lucro vai ter uma alteração, porque eu estou alterando o valor de lucro, né, dessa variável que está na base desse CB aqui, que é o C1. Né? Estou aumentando esse lucro em 2, então o lucro total vai ser alterado. Tá? Se a minha alteração tivesse sido em uma variável fora da base, né,
e a base não mudasse, então não teria mudança nenhuma. Tá? Nem de lucro, nem de variáveis, nem de nada. Vamos ver aqui como é que é feita a análise de sensibilidade dentro do Lingo. E só um detalhe aqui. Tá? Vejam que a gente está fazendo a alteração, a perturbação nos valores dos custos ou dos lucros, um a um. Tá? Se eu mudar 2 ou 3 de uma vez só, tá? Aí vai complicar, porque eu vou ter um sistema de equações lineares aqui. Tá? A mesma coisa do Bzinho. Tá? Eu estou mudando um a um, tá? Analisando a mudança um a um. Se eu tiver a mudança do valor de vários recursos de uma vez, tá? Aí também a gente vai ter um sistema de equações e vamos ter que resolver o problema de novo. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso é feito dentro do Lingo. Tá? Para obtermos a análise de sensibilidade no Lingo, primeiro a gente tem que abrir as opções, puxar as opções aqui, General Server, e tem essa opção Dual Computations. Tá? Você tem que passar para Prices and Ranges para poder obter os ranges, que são esses intervalos. Então aqui a gente resolveu o problema, tem ali a solução. Tá? Se você estiver na janela de solução, você não vai conseguir pegar os intervalos. Tá? Então tem no menu do Solver, os intervalos não vão aparecer. É só clicar na janela do modelo, abrir de novo o menu Solver, tem lá o Range. É só clicar em Range que você obtém aqueles intervalos da análise de sensibilidade todas prontas já. Tá? Então é bem fácil. Com o Lingo você já tem todos aqueles cálculos matriciais feitos de cada um dos valores de C e dos valores de Bzinho já prontos. Então, a gente viu lá, né, a solução dentro do Lingo, só destacando aqui e fazendo a referência ao problema que a gente resolveu. Tá? Vejam que, por exemplo, a gente viu lá, aqui embaixo primeiro, né? Primeiro a gente viu a alteração aqui do B1, né? Desse valor 54 aqui. A gente viu que esse valor aqui poderia variar entre menos 14 e 6, né? Poderia ser reduzido em 14 ou aumentado em 6. E exatamente isso que mostra aqui, ó. O decréscimo máximo é 14, está aqui, tá? E o acréscimo máximo é 6, está aqui. Justamente o que a gente calculou lá nas equações. E é justamente aquelas equações que o Lingo faz para poder obter esses valores. Tá? A mesma coisa aqui em cima. Tá? Vimos a alteração de C1. Tá? Vimos que o C1 poderia aumentar, poderia variar, né? De 12 até 15, né? Tem uma variação de 0 a 3, e é justamente isso que mostra aqui, ó, decréscimo máximo 0 está aqui, acréscimo máximo 3 está aqui. Né? Ou seja, 12 menos 0, 12 mais 3. Tá? Aqui embaixo, 54 menos 14, 54 mais 6. Tá? E eu tenho todos os outros aqui. Esses outros valores foram calculados também de acordo com aquelas equações. Tá? Então a gente sabe exatamente de onde que surgem esses valores. Não são passe de mágica, tudo equação matemática, e eu sei também que isso precisa ser analisado individualmente, um a um. Tá? Se eu tiver uma perturbação de mais de um desses valores ao mesmo tempo, aí eu preciso resolver o problema de novo. Tá?